Conhece? Oi, Mari Ferrari, que alegria! Olha, o Chicão é o seu esposo, se eu não me engano, né, Luísa? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Como eu estava dizendo, então, para quem não me conhece, o meu nome é Carla Autuário de Lima, sou terapeuta sistêmica familiar e também terapeuta sistêmica. E eu estava esses dias, assim, passeando ali pelos convidados da Mari Ferrari, né, que é a minha nutricionista, é com ela que eu me consulto, ela que tem me orientado com a minha alimentação, né, Mari? E aí eu passei pela Luísa ali, estava na página. E eu fui olhar a página da Luísa, ou você foi a Mari que me comentou sobre a Luísa. Acho que foi você que me comentou, né, Mari? E aí, eis que eu chego lá na Luísa dizendo que a doença não existe. Eu disse, gente, como assim? Se eu afirmo aqui, em vários cafés, que a doença ela não é só da pessoa, mas sim de toda a alma familiar da pessoa. E aí vem essa menina, de nome Luísa, bonita, fisioterapeuta, dizendo e afirmando nos stories dela, vários, indico que você vá lá, e começa a dizer e a afirmar e por que que então a doença não existe. A Luísa, então, é a nossa convidada de hoje. Vou chamá-la agora, já já. A Mari que está aqui dizendo que sim. Foi a Mari que me falou sobre ela. Então foi isso. A Mari me falou e eu fui atrás porque eu confio na Mari. Se eu confio na Mari, então eu vou confiar nas amigas dela, né? E o Chicão, de fato, é o esposo da Mari. Vamos convidar a Mari, então. Vamos ver lá. Mari. Mari não, Luísa, desculpa. Luísa Marques. Convidando você agora. A Mari Ferrari, você dizendo que a Lu é maravilhosa, você é suspeita. Né, Luísa? A Mari é suspeita Olá! que você é maravilhosa. Olá, tudo Boa bom? noite, tudo bem? Boa noite, Luísa. Então, Luísa, eu escuto eu falar, né, de que história é essa de que a doença não existe? Se, de acordo com a constelação familiar, eu venho e trago uma outra visão. E que a gente acabou descobrindo que não é tão diferente assim, Sim, né? sim. Luísa, Primeiro, gratidão. primeiro eu queria agradecer pelo convite, fiquei super feliz. Eu adoro falar sobre isso, deu para perceber, né, no meu Instagram, que eu só falo Sim, sim, disso. sim, sim. Porque eu acho que é um tema muito importante da gente entender e desmistificar algumas coisas, né? É. Muitas vezes a gente simplesmente repete o que escuta, repete padrões e nem sabe o porquê que tá, da onde vem, né? Essas Sim, repetições, de onde vem essas crenças. sim, sim. E realmente eu falo que doença não existe, mas vai dar para entender muito bem Vai. esse Então, ponto, né? isso. Então se apresenta quem é a Sim, Luísa, o que que a Luísa faz, onde que a Luísa mora, enfim, daí vamos lá. pinta o seu retrato. Então vamos lá, meu nome é Luísa, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho com a parte de osteopatia, que é uma especialização da fisioterapia, e eu atuo principalmente ajudando pessoas que sentem dor, seja dor crônica, dor aguda, e carro-chefe é dor na coluna, né, dor no pescoço, principalmente nos dias de hoje, né? Mas Sim. a atuação da osteopatia vai um pouco além disso. Eu costumo falar que a Uhum. osteopatia não são técnicas. A gente usa técnicas manuais, manipulativas, mas a Uhum. osteopatia é muito mais um raciocínio. O fundador, o criador Uhum. da osteopatia, ele falava muito da união de corpo, mente e espírito. Então, todo o raciocínio Uhum. osteopático vai englobar esses três pilares, tá? Certo. O Não, que faz apesar de... muito sentido, né? Sim, Faz total, muito porque sentido, somos faz isso, né? muito sentido, né? A gente não é só uma coisa, né? Nós não somos apenas um setor. Nós temos que Exato, ter, no mínimo, esses três que você citou para podermos existir, né? exato. E atualmente, eu acho que esse entendimento, né, de que somos esse todo,
essas terapias, essas abordagens que consideram esse todo têm ganhado bastante espaço, e é o caso da osteopatia, né? Uhum. Ainda muito se pensando nessa questão de manipulação, nessa questão mais mecânica, mas que o raciocínio em si, para a gente falar que está fazendo osteopatia, é um pouco mais amplo. Tanto é que muitas Tá. vezes a atuação da osteopatia é, inclusive, encaminhar para o profissional que vai ajudar melhor a pessoa naquele momento. Sim, sim. Que ótimo, que E, ótimo. e de- E, e essa história aí da doença não existir? É isso que eu tô curiosa para Vamos lá. trazer. Porque algumas pessoas me chamaram no privado, né, no direct, para falar, Carla, isso não é loucura, não? Eu disse, olha, acho que não. Aparece lá para você escutar, né? Vamos entender isso, né? Ó, Vamos entender isso. É o mínimo que a gente tem que fazer. exato. Para a gente entender o porquê que eu falo que doença não existe, a gente precisa entender primeiro o que é saúde, tá? Então, o conceito Uhum, de saúde determinado pela Organização Mundial da Saúde não é a simples ausência de doença, tá? Como a gente estava uhum. comentando, é um completo bem-estar do corpo, da mente e do Isso. social. Social. Hoje em dia tem se incluído também a questão espiritual, tem se falado mais. Mas esse Uhum, modelo descrito pela Organização Mundial da Saúde é um modelo biopsicossocial, que muito se fala e que muito tem se considerado na área da saúde hoje em dia. Bio uhum, diz respeito ao nosso corpo físico, né? Então, como que estão nossas estruturas, como está a força, a flexibilidade, a mobilidade, como está a nossa alimentação, nossos exames, toda a nossa fisiologia e todo esse complexo que uhum, é o nosso corpo físico. Mas não pode uhum, parar aí. A gente tem toda uma questão mental também, que influi inclusive no nosso corpo físico, e a questão social, sim, que por sua vez sim. influi nos outros dois também. Inclusive, Luísa, deixa eu fazer um comentário aqui, né? Eu considero a questão social tão importante, porque dentro da nós, enquanto indivíduos, numa sociedade, nós estamos imersos naquela cultura, né? E dependendo da cultura, eu preciso corresponder às expectativas daquele lugar, às expectativas daquela sociedade. E se eu não correspondo, é como se eu não me sentisse pertencente àquela sociedade. E eu Uhum. não me sentindo pertencente, que é uma das leis dos pilares da constelação familiar, pertencimento, hierarquia e as ordens da ajuda, à medida que eu não me sinto pertencente, consequentemente eu vou adoecer, né? E a gente, sendo esse modelo, esses três pilares desse modelo, são Uhum. pilares que se relacionam e são interdependentes. E é exatamente o que você falou. Sim, Se um deles não está bem, se um deles não está em equilíbrio, ele vai influir nos outros, e isso realmente é o que vai fazer a gente adoecer, né? Ter alguns sintomas exato, e várias exato. repercussões ali no na nossa vida, né? Porque influencia, não tem como negar isso, né? Luísa, só um pouquinho, deixa eu dar uma resposta aqui para uma pessoa que perguntou se vai ficar salvo. Deve ser uma convidada sua, Draemanuel Leal. Bom, sim, pessoal, já ficar salvo no IGVT aqui do Libélula Constelação e também no YouTube do Libélula Constelação. Então você pode ver nos dois lugares, tá bom? Sempre fica salvo. Tá bom, Lu. Vamos lá então. E aproveitando esse exemplo que você deu, né, dessa questão social influenciando em todos os Sim. outros pilares do nosso conceito de saúde, a gente tem o Uhum. inverso também, né? Então, se a gente pensar que eu tenho algum problema de saúde, que eu sinto alguma dor, isso pode interferir no meu trabalho, na minha questão financeira, vai me impedir, digamos assim, de sair com os meus amigos, com o meu marido. Isso pode me gerar ansiedade, depressão, que vai me gerar mais dor. Exato. E isso tudo vai virando uma bola de neve. E é igual efeito dominó, né? O efeito Exato. dominó faz isso. A gente não sabe onde começa, onde termina, né? Mas que a gente É, consegue atuar em todos esses aspectos aí, com certeza. isso, isso. E aí, se a gente for pensar nesse conceito de saúde, quando a gente pensa em doença,
eles não são termos opostos. Então, o oposto de saúde não é doença. Porque a saúde é Uhum, muito mais do que a ausência de doença, né? Ou a presença da doença. uhum, Eu posso uhum, muito bem não ter nenhuma doença, nenhum sintoma e não ser saudável. Eu uhum. posso ter alguma doença, alguma condição, mas ter um estilo de vida saudável e caminhar para E uma conseguir saúde. viver, né? Até conseguir viver bem. E, Luísa, o que é que ajuda essa pessoa que é doente? É doente, assim, no sentido de ter Uma alguma, me condição, ajuda? Oi? alguma condição. Alguma condição é que ela siga, né? Porque eu mesmo conheço uma pessoa aqui em Brasília. A propósito, pessoas, para quem não me conhece, eu falo de Brasília. Sou uma carioca residente em Brasília. Existe uma pessoa aqui que ele tem câncer há muitos anos, mas há muitos anos. Mas ele leva tão de boa a doença, ela não virou algo inibidor da vida dele, né? Ele se alimenta bem, equilibradamente, atividades físicas e toca a vida, né? E Uhum. toca a vida com uma cabeça muito boa. Não sei se ele faz meditação, não sei o que mais que ele faz, mas ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa que tem câncer há muito tempo. E a esposa diz: Olha, eu nem lembro o que tem, né? É. Porque ele faz o tratamento que ele precisa fazer, já entrou na nossa vida o tratamento, já faz parte da nossa rotina, mas a cabeça dele é tão boa que eu não fico esperando o dia. Dentro, Ela até comenta, né? Talvez eu vá antes dele. Aham. Dentro dos três pilares, ele tem uma questão física ali, uma condição de saúde, né, o câncer, mas todos os outros aspectos que englobam a saúde dele estão muito bem trabalhados, provavelmente. Essa questão Sim, social com a esposa, com a família, a questão da mente, né, que você falou que a cabeça dele é muito boa, e sim, sim. tudo isso junto, fora as outras condições do corpo, então que ele se alimenta bem, isso ajuda bastante. Uhum. E além disso, me perdi. Gente, volta, não Eu tem falo que problema. eu tenho que anotar porque, Luísa, ó, Luísa, ao vivo é assim, né? Ao vivo, até o William Bonner ele se atrapalha às vezes. Imagina a é... gente. A gente isso que estava tá tudo falando, anotado. dá uma olhada na cola aí, dá uma olhada na cola. O que eu estava É, dizendo para você é que você falou dos três pilares, né? Do isso, que às vezes a pessoa é saudável, isso, mas ela não tem uma vida legal, né? Não tá bacana a vida dela. E aí você falou uhum, que é o contrário também, que foi quando eu lembrei isso, dessa pessoa, isso. né? E o que provavelmente influencia essa cabeça boa, né, que você falou, essa mente muito bem preparada, esse relacionamento com a família, está muito relacionado com o sistema de crenças também. Quando a gente pensa num câncer, por exemplo, a maioria das pessoas não pronuncia essa palavra, tamanho peso que ela tem. Outras, como essa pessoa que você relatou, convivem bem, nem lembram. Então, é muito associado com o sistema de crenças e com as experiências anteriores que ela Com teve com essa certeza. condição, né? E Sim, até a questão sim. familiar. Tenho certeza que você pode falar melhor disso do que eu. Não, assim, não é uma pessoa tão próxima, não, né? Mas eu conheço. E Luísa, essa questão que você falou, né, da família, da crença que a gente. Eu até tenho uma live lá no YouTube que chama também Crença Limitante. E é isso mesmo, é limitante exatamente porque ela limita, né? Ela Uhum, limita a gente de conseguir olhar fora da caixa, né? uhum. Olha fora da caixinha, né? Começa a enxergar através de outro paradigma, sem ter que ser esse, né? Porque realmente, eu sou de uma geração, Luísa, que câncer não tinha salvação. Quem tinha É câncer uma estava sentença. certo. Não, vai se despedindo, porque a ciência Uhum. não tinha chegado ainda onde chegou hoje, né? Hoje, câncer continua sendo uma doença muito séria,
No entanto, se a pessoa tiver realmente uma outra crença a respeito dessa doença, né? Ela vai levar a vida, vai levar, e ela não vai necessariamente ser um impedimento. Eu não estou aqui julgando se tem alguém aqui nos ouvindo que tem alguém, um parente, ou se tem a doença. Eu não estou aqui julgando quem é menor ou maior nessa história toda. Sim, sim, Apenas afirmando o que você está trazendo, né? De que a crença limitante que a pessoa tem a respeito de qualquer doença vai deixá-la bem ou não, né? Ou ela vai, sim, inclusive, ela pode se trancar e ir para a cama e nem levantar mais, né? sim. É o que a gente fala que pode ajudar você a melhorar ou te manter, fazer a manutenção dessa condição, né? Não pensando só no câncer, por exemplo, toda doença ela é um processo. Ela não acontece do dia para a noite. Sempre vários fatores do dia a dia, da sua vida, do seu histórico é que vão te levar até aquela condição. Então, isso também vai influenciar. Não é, e realmente não é um lugar de julgamento, é só o entender o que está acontecendo para, se você Sim. tiver vontade, se você quiser, se você se sentir que precisa, você buscar uma alternativa àquilo que você está vivendo, que está sentindo, e que é possível, sim, mudar toda essa percepção, né? Por pior que Uhum. pareça. Uhum. Eu estou aqui anotando para eu não me perder. Não, já que Certo. você parou, deixa eu aproveitar a sua paradinha. É porque a constelação familiar, né? Trazida pelo alemão Bert Hellinger, para quem está aqui e nunca ouviu falar, eu indico que não só assista as minhas lives, né, que lá eu falo bastante, mas existem pessoas que estão na estrada há muito mais tempo do que eu, inclusive o próprio Bert Hellinger, né, tem vídeo dele no YouTube. E cada vez mais que eu estudo a constelação familiar, mais vai ficando, eu confirmo e vai clareando mais. Então, a doença, ela não é. Eu vou ter que pegar um bonequinho meu aqui. Eu ficar falando com os dedos só não vai dar. Bonequinhos feitos por mim. É mesmo? Madeira, madeira, porque eu não gosto de plástico. Então, a doença, ela não é só, de acordo com a constelação familiar, né? Ela não é só da pessoa, ela não é da pessoa apenas, mas ela é de toda a alma familiar da pessoa. Então, as outras gerações também já trouxeram. E aquela vai repetindo. Você não escuta os seus pacientes, com os seus pacientes dizer assim: ah, mas lá na minha família todo mundo morre do coração. Não, todos os homens. Ah, já a gente já está esperando, né? Se é homem, vai morrer do coração. Não é É, comum você escutar isso? demais. Não só com relação às doenças, aos sintomas, né? Ah, problema de coluna que eu tenho é de família. Todo mundo na minha família tem. Questão postural, as pessoas costumam também achar que é questão postural. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu Instagram, que é essa questão postural e genética, que todo mundo da minha família tem uma postura assim. E eu até comento em um desses vídeos que às vezes a nossa postura é realmente igual à da nossa família, mas como uma forma de honrar. Então a gente se espelha nos nossos pais, por exemplo, e a Exatamente. nossa postura acaba ficando igual, mas não que ela foi passada geneticamente para nós. Não. E é também o que a constelação familiar chama de amor cego, que a propósito é a live do café da manhã, de amanhã. O café com Aham. terapia amanhã, o tema é esse, é o amor cego. E é o que você disse, né? Ah, problema de coluna da minha família, toda minha família tem. Opa, pera um pouquinho, né? Segura as rédeas disso. Para de responsabilizar os que vieram antes, né? O teu esposo aqui, né, fala, tomamos como exemplo, é o nosso modelo, né? E aliás, eu É. quero dar boa noite aqui para Solange, que deu uma boa noite aqui bem legal para a gente também. Solange é uma cliente e amiga. Boa noite, Solange. Então, parar de ficar, eu tenho porque toda a minha família tem, né? Acontece porque toda a família para, né? A gente Para, entra segura, num espaço de conformismo, né? De aceitação ali de algo que não zona de precisa. conforto. Exato. Zona de conforto, né? Minha E, família tem, então. e é engraçado que é algo que eu já falei muitas vezes, talvez você já tenha falado essa frase, que o importante é ter saúde, porque o resto a gente corre atrás. Como se a gente também não precisasse correr atrás da nossa saúde, de fazer várias mudanças no nosso estilo de vida, por exemplo, para conquistar, como se fosse algo que a gente vai
esperar do acaso, do destino. Se Deus quiser, a saúde vai estar. Não, eu posso Deixa a também, vida né? me levar, né? Deixa a vida me Exatamente. levar. Aqui, deixa a vida me levar o quê, rapaz? Para É, aí, né? Segura é. as rédeas. Esse de segurar as rédeas, eu vou dizer de quem que eu escutei. É da uma consteladora maravilhosa do interior de Minas Gerais, da cidade de Betim. Ó, a Renata Ferrari aí. Boa noite, Renatinha. E ela diz assim, né? Ela diz assim, segura as rédeas, né? Eu adorei isso. Claro, vai cuidar de você primeiro. O que que é? Obesidade? Então tá. Vai cuidar de você primeiro. Procura uma nutri, faz exames. Se mesmo assim você continuar ali engordando sem parar, e todos os exames, e nem a nutri, nem, enfim, tá te ajudando, então ok, procura uma constelação familiar, procura uma terapia para Uhum. ver se essa questão da obesidade, por exemplo, não está alinhada a alguma lealdade inconsciente desse pertencimento que a gente tem que ter, né? Desse Sim. amor cego pela família que eu não quero largar e aí eu vou honrar fazendo a mesma coisa. A gente se agarra, né, a esses Nossa, diagnósticos, demais. essas crenças, e isso Sim, realmente paralisa, né? A gente sim. entra num estado de se conformar e deixa a vida me levar, né? Vamos ver o que que Deixa a dá. vida me levar. Eu estava comentando com uma paciente outro dia mesmo que eu acho, não, eu considero que a resposta da nossa saúde e do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida, não está simplesmente no resolver um problema, ou se curar, ou parar de sentir uma dor, ou emagrecer. Está no processo. Então, o quanto eu estou desprendendo da minha energia, quanto esforço eu estou fazendo para melhorar essa condição que eu não gosto, que eu não concordo, que não me pertence realmente, né? Então, a resposta está mais no processo do que no ponto de chegada ali. A gente precisa considerar e Uhum, refletir sobre isso também. Às vezes a gente desanima, né? Que perfeito. eu faço de tudo, não melhoro, Isso. isso não tem jeito. Na verdade, a resposta está no processo ali. Claro, claro. E tem também aquilo que eu sempre gosto de lembrar, porque é minha licenciatura em filosofia, né? Uhum. Primeiro, o início da minha trajetória na alfabetização, né? Eu sou alfabetizadora, me dediquei por 28 anos para a infância, acreditando que a infância é a base de qualquer outra coisa, né? Sim, Todo mundo precisou ser criança. sim. E aí enfim, e aí depois eu fiz licenciatura em filosofia. E aí tem um pensador que eu gosto muito, clássico da Grécia Antiga, Sócrates, imagina, só o Sócrates, em que ele traz assim que a resposta está dentro da gente. Né? Quando os discípulos chegavam para fazer pergunta para ele devolvia a resposta, e aí a pessoa dava uma resposta e ele devolvia de novo até que a pessoa entendia que a resposta estava dentro dela. Né? Então, isso que você falou, né? A gente tem que correr atrás da saúde, sim, tem que correr atrás da saúde, tem que ir tentando ver aonde que eu posso acertar. E tem uma coisa também, Luísa, falando só mais um pouquinho, que, que a constelação familiar nos traz também, que ao invés de querer excluir e xingar e abominar a doença, acolhe ela, olha para ela e vamos ver o que que ela está tentando nos dizer, né? O que que a Exato. doença está tentando dizer? O que que um diabetes está tentando mostrar para mim o quê? Né? E por É. aí vai, Por né? muitas vezes a gente, em vez de buscar a saúde, a gente foge da doença. E aí, às vezes, essa fuga da doença traz mais problemas do que a doença em si, né? Aquilo que está É acontecendo em si. verdade, é verdade. Pelo ponto de vista da osteopatia, por exemplo, as doenças, os problemas, eles acontecem como a gente considera que eles foram uma forma que o nosso corpo encontrou de resolver alguma coisa, de sobreviver a alguma coisa, de adaptar a alguma coisa. Então, aquilo foi necessário acontecer. E aquele sintoma, Sim. aquela dor que você tem, por exemplo, é para te avisar. Fala, ó, dá uma atenção aqui que alguma coisa não está indo bem. Vamos ver o que que é. Então, ela não é algo ruim, ela é um sinal, ela é um sintoma
de que alguma coisa não está indo Uhum. bem, seja no seu corpo, na sua mente, na sua Uhum. questão social. E aí é para te chamar a Uhum. atenção para você olhar para aquilo. Então, fugir da Sim. doença não é a solução, né? A gente tem que buscar melhorar, ganhar saúde para resolver aquilo, né? Claro, claro, perfeito, perfeito. Você me E lembrou também agora, quando você fala do social, de novo, né? Porque realmente o social, ele é muito importante, né? sim, sim. Me lembrou um sociólogo, Emile Durkheim, em que ele escreveu várias obras, mas uma das principais dele é uma pequena e fininha de poucas páginas, que ele diz assim que sobre o suicídio, o nome é Suicídio, Uhum. do livro, em que ele afirma que o suicídio é culpa da sociedade. Olha que coisa mais dentro do que a gente está conversando, né? O suicídio é culpa da sociedade. E aí, bom, aí tem que ler o livro, né? Aliás, tem Sim, PDF sim. quem estiver interessado. E para mim faz todo sentido, porque casa com o que você está trazendo, né, Sim, Luísa? sim. Casa muito. Dependendo, e é o que a gente falou no início, né? Dependendo de como eu me aceito como eu sou. E também Gordurinha como mais, gordurinha. e até bem Fala. como os outros estão me vendo. Muitas vezes é muito comum a gente, na prática clínica, a gente perceber que entende o que está acontecendo com o paciente, a gente entendeu qual que é o problema, qual que é a dor, trabalha, orienta e a gente não vê melhora. Sim. A gente percebe muitas vezes uma dependência de algumas pessoas daquele sintoma, daquele problema, por conta de alguma outra questão externa. Então, de um carinho, de um familiar, de uma atenção, ou simplesmente do sair de Isso. casa para se cuidar. Eu lembro nitidamente do estágio na faculdade, os professores falando assim: não fala, não avisa que vai dar alta. Porque tinha alguns pacientes que avisava, ó, na próxima sessão vai ter alta. Piorava, o quadro. Piorando. É. Então, existe também esse outro lado, né? O quanto a gente não está Sim. usando essa condição, essa questão, para suprir alguma outra coisa, né? Que a gente Claro, claro. está precisando, que a gente está carente daquilo, seja atenção, seja sair de casa, seja uma socialização. Então, isso conta E, e, muito mu- e também mu- em todos os sim. processos. E muitas vezes, Luísa, que aí agora que é a terapeuta que está falando, existe uma criança ferida dentro de cada um de nós. Todo mundo tem essa criança, né? O que a gente precisa é dar atenção para essa criança interior que a gente tem. Porque Uhum, senão a doença vai ficar aparecendo para chamar a atenção muitas vezes, né? sim, Eu tenho um amigo que trabalha no hospital de base aqui em Brasília, que é um hospital muito é, do SUS, né? Ele é um hospital em que o SUS atende, é um hospital público, em que ele diz assim, Carla, olha, é muito comum as pessoas entram, sentam na minha frente, falam tudo da vida e não falam do porquê que elas foram parar no sim. hospital. E ficaram horas na fila esperando para ser atendido. Né? Então, existe uma carência realmente na vida da pessoa. E às vezes essa carência está lá nessa criancinha ferida. E aí cresce com essa criança ferida, vai ser um adulto o quê? Um adulto traumatizado, um adulto cheio de rancores, né? E aí o que, Sim, que vai acontecer com o corpício? Conta aí o que acontece com o corpício. O sofre, quê? coitado. Sofre. E é importante a gente falar também que isso não acontece no nível racional, não é consciente. A pessoa, imagina, conscientemente ela não quer estar vivendo aquela situação, sentindo aquela dor, mas talvez, quem está de fora às vezes percebe que é algo a mais ali acontecendo e que é algo que precisa ser olhado realmente. Então, às vezes, uma briga, às vezes, um distanciamento de um filho, de um pai, de uma mãe, às vezes o luto. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente fala em doença, em dor, em qualquer sintoma que a gente tenha. Claro. Ótimo. E Ótimo. aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa antes. Vai lá na cola. Eu sempre tenho cola. Não sei se você observou, na minha live eu tenho um caderno gigante aqui, ó. Isso aqui já está esperando eu anotar a live de amanhã. Tudo eu Olá. tenho.
Os meus seguidores já sabem, meu caderno está aqui, porque senão eu me perco também. Eu vou me empolgando, aí uma coisa puxando a outra, e de repente eu nem sei o que eu tava falando mais. Ah, mas tudo bem se for assim também, não tem problema. É, outra coisa que eu queria falar sobre a doença é que elas têm um processo natural de começar, cumprir o seu papel ali de arrumar alguma coisa no corpo, fazer alguma adaptação que precisava e melhorar, tá? Uhum. Só para trazer isso para o concreto um pouquinho, tem um estudo que foi feito num hospital, não me lembro em que lugar, talvez no Rio de Janeiro, em que o paciente dava entrada no hospital com dor nas costas, tá? Era dada alguma orientação, alguma medicação e era feito esse acompanhamento dos pacientes. Não era feito um tratamento em si, tá? E aí se percebeu que de 3 a 4 semanas, 60% desses pacientes já tinham melhorado sem ter feito nada. Quando a gente entende isso, que toda a doença, os processos, as dores, elas têm um processo para começar e terminar, é muito Uhum. reconfortante. A gente saber que aquilo não Sim. define a gente, não define a nossa vida, que aquilo não vai ser uma sentença, que a gente não precisa parar de fazer o que gosta, encontrar quem gosta. E que isso é uma fase. Que ela está ali por algum motivo, para avisar, para resolver alguma coisa, mas que vai passar. Que é o processo natural Uhum. dela de passar. É claro que isso vai ser muito influenciado também pela percepção de cada um, né? Do que aquela dor significa, o que aquela doença significa e das crenças que ela Uhum. tem sobre aquilo também, né? Então, se eu acredito que uma dor nas costas, se eu vi minha mãe ficar de cadeira de rodas porque ela teve algum problema na coluna, quando eu tenho uma dor na coluna, por menor que ela seja, a tendência é que aquilo é, não consiga cumprir o seu processo natural. E aí que vem todo o processo de Uhum. cronificação, das doenças crônicas, das dores crônicas, e aí uma coisa Uhum. vai levando a outra. Uhum. Que interessante isso, né? Isso é tão interessante. E você, de certo, com o seu curso, né, com a sua graduação, especialização, enfim, nesse assunto, né? Você é Isso, fisioterapeuta, né? isso. Você começa a ver na sua família como que essas coisas acontecem, né? É a mesma coisa comigo, né? Desde que eu passei a estudar constelação familiar e o meu olhar mudou, eu olho umas situações na rua às vezes, ou eu escuto a criancinha da vizinha aqui de cima chorar muito e eu sei exatamente o que que é. Não preciso nem de uma ficha de anamnese, né? Sim, A sim. gente olha e sabe que o que precisa ser Qual cuidado, né? contexto, sim. Mas aí a gente não pode sair se metendo na vida de todo mundo, né? Só quando a Pois é. pessoa vem e pede ajuda, né? Eu falo que às vezes eu devo ser até chata, porque eu falo que eu fico pregando a palavra da osteopatia. Por isso que eu falo que eu adoro falar dessas coisas. Mas é porque, na verdade, eu acho Eu tão também. importante a gente conhecer e entender que é a partir disso tudo que a gente vai resolver as nossas dores, as nossas doenças, os nossos problemas. É, Claro. todo clichê tem um porquê, né? E conhecimento é poder. Então, quanto mais a gente se conhece, conhece o que acontece com o nosso corpo, com o nosso contexto, Perfeito, isso traz perfeito. esclarecimento e traz alívio, traz conforto. Então, é Claro, muito importante a gente falar sobre isso. claro. É como eu costumo falar nos cafés, né? Autoconhecimento. Olha, meditação. Meditação é a chave número um. A meditação, ela traz o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se autoconhecer, quanto mais a gente entender até que página a gente pode ir, se até a página Uhum. 3, se até a página 4, de que forma? Conhecendo, lendo, estudando, né? O que que é? Eu sofro de coluna, então tá. A minha família sofre, então ok. Vamos ver por que que isso é recorrente na família, né? Antes de eu ficar lá Sim, chicoteando os meus ancestrais, né? sim, Antes sim. de cotear os meus ancestrais, deixa eu entender por que que eu tenho isso, por que que a minha família, Tá. por que que na minha família isso é recorrente. E por aí vai, né? Ou Que até legal. mesmo por que que isso só apareceu agora? Então, se eu tive tantos anos de vida, Sim. por que que agora isso apareceu, né? O que que aconteceu ali Ah, sim. no meio do caminho para isso aparecer e se tornar um problema? Porque às vezes até apareceu antes e você
não deu a devida importância, mas que agora faz sentido olhar, né? Eu costumo Talvez porque trazer agora a gente esteja pronto para olhar. Será que é isso? exatamente. É isso, né? Tem essa questão e tem a questão também, por exemplo, ó, eu tenho uma dor, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma cólica menstrual todo mês. Mas, determinado mês, eu tive algum problema no meu trabalho e coincidiu com o período menstrual. A tendência é que a gente aumente, né? A gente amplifique essa sensação. Talvez algo que fosse imperceptível agora não é. E aí você tomou consciência daquele problema. Gerou uma crença. Ah, minha família sempre sofreu disso, agora. E aí isso começa a se perpetuar, cronificar e acaba virando esse ciclo mais uma vez, né? Então a gente se Sim, conhecer, sim. entender o padrão do nosso corpo, da nossa mente, o que que leva ao que é muito importante. É difícil, é um processo, é difícil, mas é Isso, importante. E aí isso. a curiosidade. Eu falo que eu sou Maria Google, né? Qualquer coisa que acontece, eu falo, não, vamos entender o que, que pode estar acontecendo. Você e a torcida do Flamengo inteira, né? Mas então, mas Uma é, o, ferramenta. é o pesquisar para entender e ver o que faz sentido, né? Porque Claro. existe o problema que o Google ele também dá o hotel. Eu até conversei com uma médica aqui da cidade, ela falou, dá até o atestado de óbito, dependendo do que você pesquisar. Mas é justamente esse interesse de É se conhecer e verdade. entender o que está acontecendo no seu corpo. E não aceitar Uhum, também qualquer coisa que te explique, né? Então, ó, uhum, pesquisou lá, né, no Google, ou conversou com alguém. Não, você tem dor na coluna, você não pode carregar peso. Olha a baita uhum, crença que tem ali que te limita o resto da vida de carregar um uhum. neto no colo lá na frente. Sim, Então, a gente sim, precisa sim. ter cuidado com o que É, busca também, mas a gente precisa se conhecer. é. E essa história do autoconhecimento e de se conhecer também tem a ver com o que que eu quero para minha vida, né? Eu quero ser ali igual ao meu pai, que, por exemplo, o exemplo que você deu, que eu não conseguia carregar um neto no colo, ou igual a minha mãe, que adorava comer e ficou diabética. Eu quero isso, né? Então são essas observações. O que que eu quero para mim? Né? O que Sim. que eu quero quando eu tiver, bom, e eu tenho 57 hoje. O que que eu quero quando eu tiver 70? Pô, com 70 eu quero estar fazendo yoga, cara, sabe? Sim, sim. Essa é a E minha meta, né? Mas para isso eu preciso me conhecer, né? É o que você está é, dizendo, né? junto com esse autoconhecimento, eu penso muito também na autorresponsabilidade, que é justamente se isso está acontecendo comigo, é porque vamos lá, toda doença é um processo. Então, esse processo Isso. não aconteceu sozinho. O que, que eu fiz para permitir que esse processo acontecesse? Ou o que eu deixei de fazer para permitir esse processo de acontecer e perpetuar algumas condições e culminar nessa doença, nessa dor? Então, Uhum. por isso que eu falo que a doença em si, ela não existe. Ela é um sintoma, ela é um sinal de que algo não Sim. vem vindo bem, que você precisa mudar alguma coisa. E não necessariamente uma condição que vai te acompanhar para o resto da vida. Mesmo que seja, Uhum. que nem no caso que você relatou dessa pessoa com câncer e que vive super bem. Ela tem uma condição, mas essa condição não define quem ela é, não define as relações que ela tem. É, Exato. e ele trouxe a responsabilidade para ele. Não, eu tenho isso, mas tudo bem, eu vou me alimentar bem, eu vou viver bem com a minha esposa, vou fazer o que eu puder Com os para. netos, ele tem netos. Com os Então, netos. e é É. libertador a gente pensar que a nossa condição de saúde depende da gente. Algumas pessoas podem achar que. É, A gente ser o protagonista nisso, né, Luísa? A exato. gente ser, a doença não ser a protagonista, o protagonismo sermos nós, né? É. Com a E, doença, né? Quer dizer, com o sintoma. sim, e pode parecer assim, rude a gente falar que se você tem uma doença, uma dor, um problema, alguma condição, a culpa, entre aspas, é sua, a responsabilidade é sua. Algumas pessoas podem sentir isso como uma agressão, mas Duro, né? Pode eu, ser duro. é difícil ouvir, né? Que eu poderia ter feito algo diferente, não fiz, mas ao mesmo tempo é libertador, porque depende da gente. Não depende do acaso, não depende necessariamente da genética. Não,
a gente pode mudar Uhum. isso. Uhum. Eu tenho uma genética, né, de doenças na família bem cercada por todos os lados, assim, de câncer, doenças cardíacas, vasculares, diabetes, por aí vai. Se Uhum. eu me acomodar nisso, eu falei assim, que chance que eu tenho, né? Nenhuma. Então, Sim, vou claro, trabalhar o que me cabe aqui. Eu vou me alimentar bem, eu vou claro. fazer meu exercício físico, eu Isso, vou mexer no que eu posso, porque eu tenho essa opção, essa chance, enquanto nada excelente, se excelente. manifestou, né? Então a responsabilidade é Mas nossa. sabe, Luísa, mas sabe, eu acho excelente seu comentário, mas sabe que agora, né, puxando aqui para a constelação familiar, tantas vezes, é, é, como eu falei lá no início, né, a gente faz os exames, muda a alimentação, faz isso, faz aquilo, eu costumo dizer que não é nem um emaranhado mais, é um nó cego de escoteiro, que você tem inconsciente com a sua ancestralidade que vem trazendo essa doença. E aí chega uma hora que você precisa, sim, além de todos os cuidados médicos, etc, etc, meditação, óleos essenciais, né, que também são bem Sim, bacanas, florais. Além disso, é legal fazer também uma terapia, né? Claro que eu vou defender aqui a constelação familiar porque é sim, com que eu sim. trabalho, mas para ajudar a soltar, a se Quebrar, né? libertar dessa a se libertar dessa mar. Você é a filha caçula? Por parte de mãe, sim. Tenho dois irmãos por parte de pai. Tá. Então, mas do pai você não é a caçula, então. Não, Do pai você é a primeira. Não. não, eu sou a última, a terceira. Você é a terceira. Então você é a Isso. caçula. Ah, sim, sim. Eu peguei o filha única. É. Não, não, Sim, não. sou Você é caçula. caçula. É. Sim, sim. Nota-se que você é caçula porque você quer quebrar o padrão, esse padrão, porque os caçulas normalmente são os que saem, né? Eu não quero que continuar com esse padrão, eu quero fazer diferente, né? Então é muito nítido assim na sua postura de estudar o que você estuda, né? Gente, olha, o Instagram da Luísa é muito legal. Sigam Obrigada. a Luísa, sigam, é muito legal mesmo. E então você teve isso, né? Você tem isso, né? Não, para com essa história. Vamos fazer diferente, né? E é para fazer diferente mesmo. Mas às vezes, Luísa, é como eu falei, o nó é tão amarradinho que parece nó cego, que a pessoa precisa de um tratamento terapêutico para ajudar. Né? Eu sempre digo assim, ajudar aos médicos da terra e aos médicos do céu. Né? Sim, Ajudar essas duas partes, porque eu vou fazer trabalho de autoconhecimento, eu vou meditar, eu vou assistir lives, eu vou estudar, né? Às vezes a pessoa resolve estudar, por exemplo, eu fui estudar constelação familiar, que era para eu me conhecer melhor, que era para eu me tratar. E aí, 9 meses de curso em Porto Alegre. E no decorrer do curso, eu falei, gente, me faz tão bem, já está me curando de tanta coisa. Ah, eu vou querer ser, sim, terapeuta e sim. ajudar as pessoas também, né? Então, às vezes, a pessoa não está conseguindo lidar com simplicidade, como essa pessoa que eu falo que mora aqui em Brasília, que já é Uhum. avô e que lida com a doença dele dessa maneira. Ele é um em 100, né? É lindo, mas não é fácil, né? Não, ele é uma exceção, ele não é a Exato, regra, né? exato. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora ao vivo, ou vão escutar depois no YouTube, o recado que a Luísa está querendo dar aqui, ó, você vai fazer os finalmente, tá? Mas o que eu Aham. estou entendendo, o recado da Luísa e meu também, e eu enquanto terapeuta sistêmica familiar, a gente pode sim mudar essa vibração, né? A vibração do ser doente, de ser pessoa doente. Mudar a vibração. Ah, Carla, mas eu só tenho mais 3 anos de vida. Então que sejam os melhores 3 anos de vida que Três você anos é muita tem. coisa. Mais ou menos, a gente pisca o olho e já, ó. Mas dá para viver muita coisa em 3 anos e Dá, muito bem dá. aproveitado. Se a gente Três ficar anos dá. sentado no sofá,
até concordo que passa muito rápido, mas dá para preencher 3 anos muito bem, né? Dá, dá. E nós, como Que legal. terapeutas, a gente, eu tenho tido essa percepção e é muito real, assim, que a gente só consegue entregar para quem a gente está atendendo aquilo que a gente vivencia, as nossas É experiências. verdade. Então, muito do que eu passo para os meus pacientes também foi algo que eu busquei para mim e que fez sentido e que eu me aprofundei naquilo que eu não preciso passar para frente isso, porque eu tenho certeza que outras pessoas vão se beneficiar disso, né? E Isso. nessa busca pela saúde, não, não doença, eu nem gosto de focar em doença, porque traz esse. Ela não existe, Exatamente. Ela é só um alerta ali pra gente. é só um alerta, é Ela só é um só um sintoma. alerta. A hora que a gente entende tudo isso, todos esses processos, os pilares que compõem a nossa saúde, o que a doença pode estar significando na nossa rotina, no nosso dia a dia, as crenças que levam a essas doenças, a gente consegue ver o todo e decidir aonde a gente vai atuar. Se vai ser no corpo, se vai ser na mente, se vai ser na parte social, se vai ser no espírito. Qual deles está em desequilíbrio? Qual está mais deficiente no momento? E dentre esses pilares, eu tenho muitas opções de buscar ajuda. Seja uma fisioterapia, uma nutricionista, um personal trainer, um médico, vou num psiquiatra, num psicólogo, vou fazer um yoga, vou fazer uma constelação. Então a gente tem inúmeras. E eu acho que esse é o recado principal. Para a gente focar em Uhum. como melhorar. E não focar, não fugir da doença, né? Ela tá ali só para Sim, avisar a gente. Então, sim. entender o que nesse contexto está precisando ser olhado, trabalhado e ir atrás dessa busca. Porque é o que eu Sim. tinha falado, né? É o processo que vai trazer ali o resultado. É, ótimo, ótimo, adorei. Eu tenho que pegar o gancho, né, para falar que estou buscando aqui uma caixinha shape para ficar um pouquinho, mas não vai dar porque você está embaixo, né? Aqui, aqui são os bonequinhos, né? Os meus amados, demorei um mês fazendo, porque eu fiz com muita tranquilidade, ouvindo mantras xamânicos, eles são bem energizados, né? Então, estou aqui. Tá, vamos colocar esse, eu vou botar de ladinho assim, ó, que é para poder ver melhor, né? Papai, mamãe, a pessoa, né? A pessoa aparece com o sintoma, não vamos falar doença, né? Aparece com um sintoma. Então, esse sintoma que essa pessoinha aqui traz, esse papai e essa mamãe, olha, Luísa, um dia chegará esse momento. Eu já não estarei mais aqui, nesse planeta, nessa existência, né? Mas um dia chegará. Esse indivíduo traz o sintoma. Papai e mamãe já têm um olhar tão bacana que ao invés de chorar e lamuriar, né? Porque é o seu filho ou sua filha, eles vão entender que é alguém excluído no sistema que então esse filho aqui ou filha está trazendo sintoma para que esse papai e essa mamãe consigam olhar para o seu sistema, né? Para o seu sistema todo. Um dia isso ainda há de acontecer, que a humanidade é muito grande, né? E em que as pessoas vão conseguir não se condoer tanto com os sintomas que existem nos filhos e nas filhas, ou na sua Uhum. mãe ou no seu pai, mas entender que preciso cuidar de mim, então. Esse que está, sabe o avião, que cai a máscara primeiro em Sim, você, sim. depois na criança, Depois. depois, né? Mesma coisa, né? A pessoinha apareceu, dodói, opa, papai e mamãe, temos que olhar o que está acontecendo. Aonde? No nosso sistema. Mas não vai abandonar a pessoinha, né? Tem que tratar da pessoinha Sim, também, exato, exato. né? Porque é isso, né? Assim traz a constelação familiar, de que esse sintoma que aparece na pessoa aparece para avisar que tem alguma coisa no sistema que foi excluído e que precisa ser olhado. Aí
Vamos embora fazer constelação, vamos procurar a Luísa com a A ciência dela, né? osteopatia, Enfim, né? aquilo que Procurar fizer uma mais nutricionista. sentido. Aquilo que fizer mais sentido Isso, naquele momento, para aquilo que você está exato. sentindo, aquilo que você vai se sentir mais confortável. Eu costumo falar que não existe o Você certo, se existe o identifica. ideal para você. Exato. Aquilo que você se identifica, né? Ai, Exatamente. não, hoje eu conversava com o pai dos meus filhos, e que a gente não é mais casado, né? Ele dizia, ah, que eu não consigo acreditar nessa constelação, nessa tal de constelação familiar. Eu falei, ok, já é aceito no SUS, o direito já o usa também, mas tudo bem, você não precisa acreditar. Procura algo que você acredita, Sim, então, exato, para exato. tratar disso. E tá tudo certo. O importante é não parar de buscar e não fechar os olhos ou ficar só remediando ali e não resolvendo o que precisa ser resolvido, né? Seja com Isso. qual área for, né? É preciso dar essa atenção. É necessário dar atenção, né? Mas é isso mesmo que você falou. Vai então para onde você... Igual religião. Ah, não, Carla, comecei a minha história, como todos os brasileiros, na religião católica, né? Bom, todos não. A gente não pode colocar todo mundo junto. Enquanto eu tinha aquela idade, aquilo me atendia, mas eu criticava ali umas coisas, eu ficava pensando, gente, não pode ser, né? Uhum. Numa determinada idade, eu não quis mais saber da Igreja Católica. Aí eu parti para as poesias, Fernando Pessoa, e por aí vai. Era a minha religião, era Isso essa. te preencheu. Me preenchia. E estava tudo certo. Depois eu entrei para o kardecismo e fiquei 10 anos da minha vida ali. Depois eu fui fazer filosofia, que é outra religião, vamos combinar. E Sim. aí fui me envolver. E é isso, a vida ela é volátil, não é? Sim, o nosso desenvolvimento humano é feito em fases. Por que que a gente tem que ficar engessado ali naquele bloquinho? Não, a gente muda junto com essas fases e tá tudo certo. É isso aí. Lu, já deu 54 Muito minutos, você rápido. acredita? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Nem vi se apareceu pergunta. Ó, Ah, tem aqui, ó. os comentários estão bloqueados, eu não tá Não travado aqui, está eu não consigo bloqueado. ver. É que eu travei, desculpa, porque Ah, tá. chegou uma pergunta e eu congelei que era para eu voltar nela. Mas o seu digníssimo, ele fala que assim, ó. A osteopatia entra também. Ele é também dessa Ele área? é também. Ah, que lindo! A osteopatia entra também no autoconhecimento, ó, tô clicando aqui, no autoconhecimento dos nossos pacientes, olha aí. Muita gente que passa com a gente e acaba saindo, tendo um cuidado maior com ele mesmo. Que lindo, que lindo, lindo, lindo. Adorei o comentário, Chicão, vou chamar de Chicão, né? É É como ele está lógico. assinando aqui. E Chicão de novo, ele continua, tá animado. Será que Acho que ele ele quer queria entrar estar ao aqui vivo? comigo, viu? Ele podia ter entrado ao vivo também, uma outra Pois vez a gente é. combina, né? Mas se o paciente não aceita e entende o que está acontecendo, nosso tratamento quase não anda. É Exato. isso aí mesmo. Gratidão, Chicão. Ó, até rimou. Gratidão com Chicão. É que nem Cristina como você Monteiro. falou, né, do pai dos seus filhos, ele não acredita na constelação, a constelação não vai ter serventia nenhuma para ele. Assim como a Não, osteopatia, se a pessoa não se entrega àquilo, não vai não, não ter vai. benefícios, né? Não vai, Por mais que seja exatamente. Não vai, não. comprovado e tudo, não vai. É. E se bem que a constelação familiar, ela está no campo da fenomenologia, né? Então ela é um fenômeno. E que para você, eu estou falando aqui com você assim, mas estou subindo com o dedo, tá? Sim. Para ver se tem alguma pergunta. Eliana Bieda, Cláudio, boa noite. Ou a Renata, que é advogada sistêmica, tá? A Renata, ela tem esse olhar sistêmico para o direito. Ela traz aqui assim: concordo plenamente. Palminhas, a doença nos ensina. É isso aí. Max Busato, Maristela, tá? Não tem perguntas. Que pena.
Que pena, não tem. Gente, aproveitem, a profissional tá aqui, assim, ao vivo. Separou 1 hora da noite dela que ela podia estar lá tomando vinho gostoso com o marido. Tá aqui, aproveita para perguntar. Tem alguém dizendo aqui, eu estou adorando. É uma convidada sua, eu acho. Peraí, deixa eu ver se consigo voltar. Rafael Aline Marques. É meu irmão e minha Estou cunhada. adorando. Ah, viu? Não falei que era sua convidada? Um monte de coraçõezinhos que ela manda. Tá. Não consigo ver perguntas mais. Então, o professor André fala, cheguei no fim mesmo, só um oi, querido. Ele acompanha todas as lives. E o Chicão diz aqui, a gente joga junto, mas eu tô vendo, isso é lindo Sempre. demais. Até no trabalho. Gratidão. Que amor que é o Chicão. Ó, o Maurício, que é um cliente meu e amigo também, seguidor aqui do canal, ele diz assim que a neuropatia periférica descobri faz pouco tempo. Aí é outra coisa, né? É, é, Neuropatia. na osteopatia, a gente tem uma visão que a gente precisa entender da onde, de que outra região do corpo aquela dor, aquele sintoma está vindo, né? Então, uma neuropatia, por exemplo, é uma alteração na inervação. Então, pode ser por uma questão metabólica, pode ser por uma questão neurológica. Tem várias possibilidades, e aí é difícil a gente conseguir falar, ó, provavelmente é isso. Então, é todo um contexto que a gente precisa observar para identificar a causa que está gerando esse sintoma. Sim, sim, olha que ótimo, viu, Maurício? E o Maurício diz assim, é uma doença sem volta. Então vamos, eu vou falar uma coisa aqui, mas acho que não. Abraçar a doença, não tem como ela É, voltar, ela mas pode assim, ser que você não consiga recuperar o que era antes, mas é possível interromper o processo, né? Então, impedir que isso evolua ainda controlar. mais e que isso progrida, né? Então, os tratamentos, inclusive, para te dar qualidade de vida e você viver bem com essa condição. Uhum, uhum. Ótimo. A Jane, acho que é Janete Aplos. Bom, enfim, profissionais muito queridos, então conheço vocês dois. Sim. Cliente de vocês. E o Chicão aqui, ela não gosta de vinho, um monte de carinha rindo. Ela gosta de cachorro, pelo que eu estava vendo lá O problema é que o vinho me dá muito sono. Então, é uma taça e cama. Ah, é verdade, eu também, eu também. A Sandra Marques fala, amei, amei. A Janaína, que é a esposa do Maurício, entrou aqui também. Oi, Jana. Maurício agradece, gratidão, dá um sinalzinho de ok. Então, olha, 1 hora certinho. Muito obrigada. Luísa, eu te agradeço muito, 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 porque é isso, né? Quando eu convido as pessoas, eu sei que ela vai dedicar 1 hora para esse momento, para a gente poder estar compartilhando com as pessoas o nosso conhecimento, né? É trabalhar a serviço da vida, né, Luísa? Exato. Então, gratidão. Gostaria que você desse aí um. Existe uma palavra, mas eu esqueci agora, mas dá um recadinho para as Dó. pessoas. Eu vou aproveitar aqui o finalzinho e eu quero dar uma dica, que é o que eu costumo orientar Isso. todos, Ótimo. 100% dos pacientes, que é assim, ó, quando a gente falou da doença, várias causas vão levando essas doenças, né? Só que dessas pequenas causas, tem algumas grandes causas que vão gerar essas pequenas causas que culminam nessa doença, nessa dor, nesse sintoma. E dentro dessas grandes causas, vou puxar aqui para minha parte, né, Por favor. da Por fisioterapia, da parte favor. física, a gente precisa cuidar muito bem da nossa alimentação, fazer atividades físicas, cuidar do nosso sono e não parar de buscar melhorar sempre, né? Então, cansei disso, faço outro. O importante é não desistir. Então, alimentação, atividade física e sono. Então, são 3 pilares muito importantes que vão ajudar a controlar todas essas causas para as doenças ali. Ai, querida, parabéns. Lu, foi lindo demais. Foi perfeito.
Muito obrigada. Muita gratidão. Muito obrigado. Acho que é isso, né? Muito obrigado, sabe? Eu estava ouvindo isso ontem, né? A diferença de gratidão e muito obrigado. Acho que é muito. Gratidão virou uma moda comum, né? Então, Sim, muito obrigada, Lu. Muito eu que obrigada agradeço. Eu também. fiquei muito feliz, adorei nossa conversa e com certeza conversaremos mais por aí. Vamos. Uma vida é pouco. É isso mesmo. Pessoas amadas, então, gratidão pela presença de todo mundo. Lembrando só que amanhã, 10h30 da manhã, é dia de café com terapia e o assunto amanhã é esse amor cego. Será que ele é tão cego mesmo? Então, aguardo vocês amanhã, às 10h30 da manhã. Lu, um beijo gigante no seu Boa coração. noite. Vou salvar no YouTube e aí eu mando para vocês. Demora uns 20 minutinhos, porque a minha Combinado. internet aqui não está muito legal. Tá bom, Combinado. então? Mais uma Obrigada, vez, viu? gratidão, Boa gratidão, noite. gratidão, gratidão. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Chicão!